Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de aulas onde vamos implementar um estudo de caso de times de futebol. A ideia é a gente chegar lá no final e ter um projeto web e que implementa um estudinho de caso. A gente vai criar com JPA, Maven, o NetBeans 12 né, e JICF. E na aula de hoje nós vamos então criar o banco de dados, criar o projeto, né, configurar o Maven e o persistence.xml e daí vamos criar a classe estado e testar ela. E daí o nosso estudo de caso vai ser um estudo de caso simples de times de futebol, onde vamos ter um time que tem uma lista de jogadores, né, tem o técnico que é uma pessoa, né, o jogador que herda os dados da pessoa e possui uma posição, o time a gente tem que indicar a cidade e o estado dele, né, daí temos um usuário, né, que a gente vai utilizar para depois fazer login no sistema, que vai possuir uma lista de permissões. Tá? Então vamos meter a mão na massa. Então o primeiro passo que nós iremos fazer, tá, seria então a criação do banco de dados, que depois a gente cria o projeto, lá no Pertence.xml já indicamos, né, o nosso banco de dados. Tá? Então aqui em Database, né, no pgadmin, tá, eu vou criar aqui um new database que eu vou chamar então de times futebol. Tá? A gente pode definir também aqui, eu gosto de definir, né, collation e character type para caracteres do português, para não ter problemas com acentuação. E deu, criei o banco. Tá? Agora nós vamos no NetBeans 12, tá? E daí a gente vai criar então um novo projeto Maven. Então o Maven ele vai ser responsável por gerenciar as nossas bibliotecas aí, e daí fica tudo mais fácil. Então nós vamos vir aqui no menu File, New Project, tá? E daí vamos selecionar a categoria Java with Maven e Java Application. E vamos em Next, tá? Então o nome do projeto eu vou chamar então de Times. Eu vou ampliar um pouquinho aqui. Times Futebol Maven. Eu vou colocar Maven e Model, tá? Que daí esse projeto vai ter então várias camadas. A gente vai separar a camada modelo e a camada web, tá? No Group ID eu vou colocar então br.edu.ifsu, tá? E esse package eu não vou inserir nada aqui, tá? E daí a gente finaliza. Tá? Então a estrutura que ele tem aqui, né? Dentro da estrutura do projeto tem esse arquivo pom.xml. Tá? Esse pom.xml, então aqui a gente precisa, né, adicionar, enfim, né, as nossas dependências do nosso projeto. Tá? Eu vou disponibilizar no link do vídeo, tá, esse arquivo que eu estou mostrando para vocês, pom.xml. Tá? Vou abrir aqui com um editor de texto e nele estão todas as dependências que eu vou ter para esse projeto camada modelo. No caso aqui então, quando abrir nesse arquivo, tá, nós vamos copiar então aqui as dependências e também nesse build aqui também, se a gente for fazer teste, né, para ele não executar nenhum teste quando limpa e constrói. Só preciso copiar isso aqui, tá? E aqui no Model Maven eu vou então colar, tá, tudo que está aqui, né, ele já vai ficar aqui com as dependências certinho. Nós vamos usar então o Hibernate 538, tá? As validações dele também e o driver do Postgres, tá? Vou salvar. Quando eu salvo isso aqui, tá? Ele já está pedindo, não vai precisar baixar aqui bem, tá? Tudo bem. Vamos limpar e construir, tá? Que daí ele já vai fazer o download aqui, né, das dependências quando eu limpo e construo. Bueno. Agora, olha só, como o NetBeans aqui 12 não tem um suporte adequado para a criação do Persistence XML, quando a gente usa a biblioteca Hibernate, né, porque tem alguns problemas de licenciamento, tá? Então a gente vai ter que criar manualmente esse arquivo. Tá? Então esse arquivo aqui, então ele vai se encontrar aqui. Eu vou selecionar aqui no menu Files, tá? E aqui tem o times de futebol, tá? Daí dentro de SRC a gente vai criar algumas pastinhas. Nós temos o main, tá? E dentro do main nós vamos criar mais uma pastinha aqui que eu vou chamar de resource, tá? E dentro daí
de resource, daí sim a gente vai criar uma pastinha chamada meta-inf. Tá? E daí dentro dessa pastinha meta-inf, também esse arquivo persistence.xml que eu vou disponibilizar para vocês aí nos links da descrição do vídeo, eu vou copiar ele aqui para dentro. Tá? E a gente pode abrir ele. E daí esse arquivo que a gente é um arquivo que está prontinho já, tá? Eu vou até apagar esse class aqui, no nome da classe, disso aqui. Eu até vou deixar aqui a classe estado, já que nós vamos criar a classe estado depois, tá? Classe estado, tá? E daí aqui eu vou colocar o nome do banco, né? Então o banco que nós criamos, ele se chama Times Futebol, tá? Times Futebol, a única coisa que eu altero. E eu também gosto de alterar, tá? Eu vou copiar aqui o nome do projeto. Aqui normalmente no nome da unidade de persistência a gente coloca o nome do projeto mais PU, tá? É só um padrão, mas se não mudarem, eu não alteraria em nada, tá? Bueno. Além disso, então agora vamos criar, né, essa classe estado. Eu também vou copiar essa... eu vou chamar isso aqui de classes persistência. Só para a gente poder verificar as classes mais facilmente, eu vou copiá-las aqui, tá? Para o default package, tá? Classe persistência. E daí eu vou criar a classe estado. Então aqui nós conseguimos visualizar as classes. Estado então tem ID, nome e o F. Tá? Então eu vou criar aqui a classe estado. Tá? Então nova classe, que eu vou chamar de estado. E eu vou criar ela, né, dentro do pacote br.edu.ifsu.modelo. Tá? E finish. Tá? Aqui então eu vou implementar, tá? Essa classe ela precisa ser um Java Bean, então ela vai implementar a interface serializable. Tá? E daí vou ter então um inteiro que é o ID, tá? Um string que é o nome e uma string que é a UF. Tá? E daí a gente tem que encapsular, eu vou refatorar e encapsular, né, todos os campos para criar a classe. E daí também eu vou criar aqui um public estado, um construtor sem argumentos, daí eu posso dizer que essa classe é um Java Bean. E também quando a gente trata de classes persistentes, é interessante que a gente sobrescreva o método equals hashcode, tá, com o atributo que vai ser o ID no banco de dados, que no caso nosso aqui é o ID. Então aqui eu vou inserir código, tá, equals hashcode, e vou mandar ele comparar. Então quando for fazer comparações com o método equals, que ele use o ID da classe, que é o identificador. Tá? E agora nós precisamos dizer que essa classe aqui é uma classe persistente. Então eu vou colocar aqui @entity, tá? Do pacote JavaX Persistence. Também vou colocar aqui @table para indicar, né, qual que é o nome da tabela que ele vai utilizar no banco, né, que vai ser a tabela estado. Tá? Aqui no ID eu tenho que indicar então que esse cara aqui é um ID. Eu vou colocar @id, tá? E daí eu vou criar também, vou pedir para ele gerar esse ID a partir de uma sequência. Então eu vou colocar aqui @sequenceGenerator, tá? Com o nome eu vou colocar sequência underline estado. Esse aqui é um nome que eu vou utilizar aqui dentro da classe, né? O nome da sequência no banco de dados eu vou chamar de sequência estado ID, tá? E daí também eu vou dizer que o location size vai ser 1, né? Então vai incrementar sempre de 1 em 1. E daí eu vou colocar aqui um @GeneratedValue, tá? E daí nesse GeneratedValue eu vou dizer que o generator dele vai ser aquele sequência estado, tá? Que é o mesmo nome que está aqui em cima. Tá? E a estratégia de geração, então, seria sequência. Tá bem? E no nome, eu vou colocar, tá, @column. Aqui esse @column, então, define a coluna. O nome da coluna, então, será nome. Tá? E eu posso indicar que ela não permite nulo, que daí vai criar lá um campo not null no banco.
e também o tamanho da coluna. Né? O tamanho da coluna então seria 50, por exemplo. E eu também vou utilizar algumas validações que depois o JSF lá nas interfaces dele vai utilizar também aqui. Então eu vou dizer que ele não permite branco, tá? Então eu vou colocar uma validação not blank, tá? E daí eu posso dizer uma mensagem de validação, que isso aqui aparece para o usuário depois, tá? Daí eu vou colocar aqui, ó, o nome não pode ser em branco. Tá? Isso aqui então é uma anotação de validação. E também tem uma anotação para verificar o tamanho se o cara não ultrapassou esses 50 caracteres, tá? Que daí isso que vai valer lá para a interface, não vai nem acionar o banco. Ele vai tentar validar esse objeto antes de enviar para o banco, que é a anotação @lente. Tá? Então no lente eu vou dizer qual que é o máximo, né? No caso aqui é 50, tá? E dei uma mensagem, tá? Eu vou escrever aqui então o nome não pode ter mais que, e devo colocar aqui um coringa max, né? Que dele vai pegar o valor que está no atributo max caracteres, tá? E devo fazer a mesma coisa aqui, na verdade, que para o F, tá bem? Então aqui para o F eu vou escrever, então, a UF não pode ser em branco, tá? Tá? A UF, e daí aqui eu vou colocar no max, tá? No lente, né, da UF, eu vou colocar então que ele tem que ter mínimo de 2, tá? E máximo também de 2, né? E devo dizer que a UF, tá? Deve ter, né? Daí o número de caracteres que eu indiquei ali. E daí aqui no nome da coluna é importante a gente não esquecer de mudar, não pode ter duas colunas com o mesmo nome, né? Aqui eu vou ter o F e o tamanho 2 e não permite nulo. Bueno, então só isso aqui eu já consigo persistir. Esqueci de falar que no persistence.xml eu coloquei aqui uma opção Hibernate HBM to DDL, update, então ele vai criar, né, para nós as tabelas. Eu também posso mandar ele mostrar o SQL para a gente, né? Se eu alterar para true essas opções aqui. Bem, agora como é que a gente sabe se vai funcionar isso aqui? Então vamos criar uma classe para fazer o teste, tá? Então eu vou criar aqui uma classe Java principal, que eu vou chamar então de teste persistir estado, tá? Dentro do pacote br.edu.ifsu.testes, tá? Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar de uma Entity Manager, né, para poder persistir os dados. Tá? Então eu obtenho ela a partir de uma Entity Manager Factory. Então eu vou criar aqui um objeto Entity Manager Factory, tá? EMF, e ele vai receber lá da classe Persistence, tá? O método Create Entity Manager Factory. E daí aqui no nome que eu vou ter que passar, eu vou ter que ir lá na classe persistence.xml e pegar o nome da unidade de persistência que ele está usando e informar aqui. Tá? Aqui eu coloquei model P. Tá, coloquei um L a mais, só para não ficar estranho. E daí, após criar Entity Manager Factory, eu vou criar então um objeto Entity Manager. Tá? EM, que daí vai receber mf.createEntityManager. Ok? Após isso, eu vou então instanciar um estado. Estado E recebe então new estado, tá bem? E vou informar os atributos e.set nome, tá? Vai ser então Rio Grande do Sul, tá? E.set UF, vou colocar RS. E agora eu vou iniciar uma transação, m.getTransaction.begin, né? Sempre é necessário a gente iniciar uma transação quando estamos trabalhando com a JPA. E eu vou chamar o método persist, que seria similar a um insert, assim, lá do mundo relacional, tá? Que dele vai gerar o comando insert para a gente. E vou passar aqui o mGetTransaction, vou finalizar a transação. E daí eu preciso fechar lá a Entity Manager, close, tá? E a Entity Manager Factory também chama o método close. Agora seria interessante a gente, vou limpar e construir o projeto, só para ele alguma dependência, alguma coisa que ele tem, e vou executar, vamos ver se deu tudo certo na minha estrutura aqui. Tá executando, vamos ver aqui, ele deu um erro. Tá?
Ah, tá. Aqui eu coloquei database time futebol não existe, tá? Então no caso aqui é times futebol, acho que é o nome aqui. Times futebol, exato aqui. Então agora vou limpar e construir novamente, tá? Shift F6. Tá, executou. Agora eu vou verificar lá no Times Futebol que eu vou procurar o esquema público, né? Tables, olha só, ele criou a tabela. Aqui em sequências também ele criou a sequência do estado. E se eu verificar os dados na tabela, olha só. Então ele gerou o ID, o estado 1, tá? Se eu tentar executar novamente, ó, Shift mais F6, né, e verificar aqui novamente, né, executou tudo normalmente também. Tá? Então assim a gente criou, tá, a primeira estrutura e a gente vai parar por aqui, né, nesta aula, né? E daí na próxima a gente vai tentar então ver as operações, né, como é que eu faço para atualizar um estado e para remover e para listar estados. Tá bem? Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.